Oi, oi, gente! Hoje eu vim falar sobre checklist com vocês. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho com vocês sobre como eu comecei a organizar meu casamento. E aí, eu preparei uma checklist especial para vocês. E de todas as checklists que eu tive umas duas, e até cheguei a olhar assim uma terceira, mas assim, que eu segui mesmo foram duas. Eu juntei essas duas, o que eu mais utilizei, o que eu mais precisei, e fiz uma pra vocês, assim, com as coisas que eu acho que são prioridades, sabe? E a minha checklist deu 3 páginas. Eu fiz 3 páginas, eu comecei assim, de 10 a 12 meses antes, que geralmente a gente começa a organizar o casamento com 1 ano antes. Hoje em dia tem pessoas organizando com 2 anos antes, mas não é tão necessário. Com 1 ano você consegue organizar muito bem o casamento. Essa aqui é a programação anual. Não é assim, vou organizar meu casamento com 2 meses. Não consegue. Então assim, é uma programação anual. Eu comecei com 10 meses. Então assim, foi bem corrido. Eu acho que se eu tivesse 2 meses a mais, eu não ia ficar tão corrida. Mas deu tudo certo, graças a Deus, e consegui organizar assim. Então, eu vou responder assim, rapidinho, todas as páginas para vocês, como que eu fiz, mas bem rápido, gente, porque depois eu vou fazer sequências de vídeo, assim, fotografia, aí vou gravar tudo sobre fotografia, como foram as minhas fotografias, vou mostrar pra vocês, aí depois vou mostrar pra vocês, vou comentar tudo sobre bolo, vou responder rapidinho todos os itens que eu coloquei aqui. E aí, o que eu quero falar pra vocês também, gente, que esse checklist aqui que eu programei pra vocês vai estar lá no blog. Vou colocar o link aqui abaixo do inbox, sabe? Pra vocês já irem direto aonde está o checklist. E aí vocês podem fazer o download e ter com vocês, mandar imprimir ou imprimir aí na sua casa mesmo, pra você ter. Então eu fiz certinho pra vocês, vai lá no blog, salva e vamos ver se vocês gostam, né? Então agora eu vou responder pra vocês certinho cada item aqui do checklist. Vamos lá. De 10 a 12 meses antes. Data do casamento. Então primeiro você vai lá e escolhe a data que você quer casar. Foi o que eu fiz. Orçamentos definidos. Eu não tive um orçamento definido porque eu não tinha um dinheiro, uma grana no banco para poder fazer o casamento. Então conforme eu fui trabalhando, eu fui pagando. Mas o ideal é você ter um orçamento definido e ter já um dinheiro guardado no banco. Primeira lista de convidados. Antes de tudo, de você fechar qualquer fornecedor e igreja, você precisa de ter a lista de convidados para ter a quantidade correta para você passar para os seus fornecedores. A minha lista de convidados primeiro deu 180 pessoas e depois aumentou. Estilo de festa, foi aquilo que eu falei para vocês no vídeo anterior, que eu salvei há muito tempo imagens sobre o estilo de festa que eu queria. Conhecer os fornecedores. Eu fui conhecendo os fornecedores 10 meses antes e fui pesquisando vários fornecedores e fazendo tipo um X assim na minha agenda dos que eu mais gostei. A reserva da data com os fornecedores. Depois de eu ter ido em vários fornecedores e conhecer o trabalho deles, eu comecei a fechar os contratos dos fornecedores que eu mais me identifiquei. Fechar a data na igreja, padre, pastor ou juiz de paz. Eu acho assim, gente, isso daqui coloca assim em uma das primeiras coisas, fechar a data, principalmente se você for casar na igreja católica, fecha a data primeiro na igreja, vai conhecer as igrejas, capelas que você deseja se casar e fecha a data, porque é bem difícil conseguir. No meu caso, eu casei na igreja uma semana antes da festa do meu casamento. E no dia da festa eu casei com o juiz de paz, então eu reservei alguns meses antes também a data com o juiz de paz. Fechar o contrato do buffet. Fechar o contrato do buffet também entra nessa data de 10 a 12 meses antes, porque é bem concorrido, então se você tem um local já com buffet próprio, é bem legal, porque você não vai ter trabalho nenhum. No meu caso eu fechei separado o buffet e o local. Fechar contrato com fotografia e filmagem. Hoje em dia, fotografia e filmagem, os melhores estão bem concorridos. Então, se você conseguir fechar antes, melhor ainda para você.
Fechar contrato local de festa se o buffet não tiver incluso, né? Então foi o meu caso, que eu fechei o local de festa, fechei o buffet separado. Fechar contrato com decorações. Eu não tive decoradora, porque o lugar que eu casei era um lugar bem bonito, assim, bem rústico. Então fiz uma decoração bem simples. Mas se você deseja ter decorador, flores, uma coisa bem assim, elegante e bonita, fecha antes a decoração. Fechar contrato com DJ, banda ou orquestra. O meu foi DJ, então assim, DJ é mais fácil de conseguir. Claro que se for aquele que você quer, e especificamente aquele, você tem que fechar antes. Mas banda e orquestra que eu acho que é mais difícil de conseguir as datas, então tem que fechar antes. Fechar contrato dos convites. Os convites, gente, tem que estar prontíssimo para vocês entregar pelo menos com 4 meses antes, né? Então, fecha os contratos, porque você vai ter que ir lá provar layout, verificar, mandar imprimir ver se ficou bom, do jeitinho que você quer. Então, tenta começar a fechar isso daí o mais breve possível. No meu caso, eu mesma fiz os meus convites. Pesquisar vestido de noiva e acessórios. O meu vestido de noiva eu já tinha mais ou menos em mente o que eu queria, os acessórios também, então foi bem fácil de decidir. E como eu ganhei meu vestido de noiva de um padrinho meu, eu não tive que ir atrás em lojas para provar e tal, então foi feito sobre medida. Mas se você quer um vestido de noiva assim, do seu gosto, comece a provar, vai em lojas, porque tem noiva que é bem complicada, sabe? Não sabe o que quer, então comece a ter alguma ideia, vai nas lojas conhecer, porque fica mais fácil. Marcar degustação de bolo e doces. O meu bolo e o meu doce eu também ganhei, então o bolo eu já conhecia. Os doces, na verdade, eu não cheguei a degustar, mas eu já conhecia os doces da pessoa que fazia, eu gostava muito. Aí vamos lá, de 7 a 9 meses antes do casamento, o que fazer? Contratar o bolo e doces, que você já provou de vários fornecedores, então você tem que começar a fechar o contrato. Verificar o traje da daminha e pagens, você vai verificar o estilo que você quer e vai passar para a mãe. Pesquisar aliança, comece a fazer as pesquisas de alianças do jeito que vocês querem e fazer orçamentos. Pesquisar e contratar lua de mel. Eu não saí para lua de mel assim após o casamento e ainda não saí de lua de mel, mas você tem que começar a pesquisar se for comprar pacote para ficar bem mais barato do que comprar de última hora. Fechar o contrato do vestido, que você já fez várias provas em várias lojas, então comece a fechar, ver a loja que você mais gostou e feche o contrato, ou se você for mandar fazer também. Comprar o sapato e acessórios. O meu sapato eu comprei, todo mundo sabe, aqui na China. Quando chegou eu mostrei para vocês e eu pedi com uns 5 meses antes. E os acessórios eu também comecei a pesquisar antes e chegou assim uns 2 meses antes eu fiz a compra dos meus acessórios. Contratar salão de beleza. Os salões de beleza hoje em dia são bem requisitados, então depende da pessoa que você quer que te arrume. Então, que nem lá no salão, eu tenho pessoas já fechadas para 2016, então é bom vocês irem atrás se vocês têm uma pessoa específica, se não, é bem mais tranquilo. Pesquisar o buquê da forma que você quer, pesquisar o fornecedor, decidir o padrinho de casamento. Aí você tem que sentar com o seu noivo e decidir tanto do lado dele quanto do seu lado quem vão ser os seus padrinhos. Claro que do seu lado, no meu caso eu decidi do meu lado e o Marcos decidiu do dele e a gente comunicou um ou outro, mas não teve intrigas, não teve brigas, a gente conversou, foi bem legal assim. Contratar carro da noiva. Se você tem o sonho de entrar com um carro específico, contrate, faça o contrato. No meu caso, eu também ganhei de uma madrinha minha o carro. Tratamento estético, comece a fazer tratamento estético, tratamento dentário, sabe? Bem antes, porque se você começar a fazer em cima do seu casamento, você vai ter tanta coisa para fazer que você não vai conseguir terminar. Isso aconteceu comigo, eu comecei a fazer o meu tratamento dentário, que eu não consegui terminar porque eu tenho um nervo assim na cabeça que toda vez que eu fico com a boca muito aberta,
ele inflama e eu começo a sentir muita dor, sabe? Começo a sentir muita dor. Então eu fiquei com medo de terminar e começar a sentir muita dor no dia do meu casamento. Arrumar documentos para a viagem, todos os documentos necessários. Aí vamos lá, de 4 a 6 meses antes. Pedir documentos para casamento civil. Então você tem que ir atrás dos documentos que é necessário para o casamento civil, porque é burocrático, gente, então tem que estar preparado. Pedir documentos para casamento religioso, que também é bem burocrático, você precisa, se você for casar na católica assim como eu, você vai precisar dos documentos de certidão de batismo, né? Então, se você for batizado em outra cidade, você tem que pedir para mandar pelo correio ou você ir buscar. Então, pede antes mesmo. E não precisa ser um ano antes, aqui de 4 a 6 meses antes, porque esses documentos têm uma data de validade, é em torno de 6 meses que ele vale. Então, pedir de 4 a 6 meses antes. A segunda lista de convidados, você tem que fazer a segunda lista e ver quem você vai tirar e quem você vai colocar. Entrega de convites para padrinhos e madrinhas. Eu comecei a entregar os meus convites para padrinhos e madrinhas com 4 meses antes, para as pessoas começarem a se programar, né, gente? Salve data, que é aquela fotinha para a pessoa lembrar da sua data. Então, assim, por mais que as pessoas ainda não foram convidadas, eu coloquei meu salve data na internet, coloquei no meu Facebook, para as pessoas começarem a lembrar da data que seria o meu casamento. Então, você pode também mandar imprimir e enviar para cada pessoa, que eu acho mais complicado. É como se você fosse entregar o convite. Então, vai dar mais trabalho mesmo. Lista de presentes. Antes de você começar a entregar os convites para as pessoas, você tem que estar com a lista de presente pronta, com a etiquetinha certa onde que elas devem comprar. Trilha sonora da cerimônia. Então, assim, eu salvei todas as músicas que eu queria, fiz a trilha sonora tanto da cerimônia, quanto do jantar, quanto da festa. Gente, dá um trabalhão, sim, mas eu fui lá, pesquisei, escutei música por música e mandei pro meu DJ para ver se ele já tinha ou se ele teria que baixar as músicas. Traje do noivo, o noivo precisa ir atrás do traje, porque tem noivo que é bem difícil de encontrar. No caso do Marcos foi difícil porque as medidas, né? Aqui no ombro dele é bem difícil encontrar algum que feche. Tem que fechar, viu, gente? Tem que fechar, senão fica feio. Então, foi um pouquinho difícil de achar, mas ele encontrou e fez o ajuste certinho. Às vezes tem que mandar eles trazerem, então demora, assim, uns 20 dias, então é bom ir antes. Contratar assessora para o dia. No meu caso, eu contratei só para o dia, mas se você puder, tiver grana, contrate para o casamento inteiro, porque eu não me arrependo, foi muito bom. Prova do vestido de noiva, eu fiz acho que 2 provas só do meu vestido de noiva e deu super certo, mas tem pessoas que têm que fazer várias provas. Acessórios do noivo, ver o que o noivo vai usar, o cravinho e tal, e deixar já prontinho. De 2 a 3 meses antes. A última lista de convidados, que foi quando a minha lista deu 200 convidados, eu fiz a última lista. Gente, com 2 meses antes, acontece de alguém falar que de repente vai voltar. Então, você sempre tem que deixar uns 5 lugares sem ninguém reservado, porque acontece até do último dia. Aí você começa a enviar os convites para os convidados. Eu comecei a enviar logo após que eu enviei dos padrinhos, com 3 meses eu estava enviando dos convidados. Hoje em dia as pessoas estão enviando com 1 mês, mas eu acho assim muito perto, então eu enviei com 3 meses. A última prova, a prova do vestido não é a última, que a última é bem próximo, né? Fazer mais uma prova do vestido, organizar o chá de cozinha. Eu comecei a organizar com 2 meses antes o meu chá de cozinha e com 1 mês antes eu fiz o chá de cozinha. Exames pré-nupciais, marcar o casamento no civil. O casamento no civil, geralmente a pessoa ou se casa tipo 1 semana antes, tem gente que casa até no dia. Confirmar os serviços, ligar para os seus fornecedores, ver se está tudo certo, contratar o buquê,
que é você fechar o contrato do buquê, né, que você queria, que você foi pesquisar, ensaiar a valsa ou dança, de 2 a 3 meses antes você pode começar a ensaiar. Eu e o Marcos não ensaiamos nada, a gente falou que a gente não ia ensaiar nada e ia deixar tudo acontecer naturalmente, então a gente não ensaiou. Música para o jantar e baile, decidir quais as músicas que vão ser tocadas. Aí, 1 mês antes do casamento, confirmar os convites, começar a ligar para as pessoas ou sua assessora ligar e começar a confirmar. Ou coloque suas madrinhas também para confirmar, né? Reunião com fornecedores, faça uma reunião com cada fornecedor seu para colocar os pingos nos i, ver se os contratos estão corretamente e para falar o que você quer, o que você não quer no dia. Última prova do vestido eu fiz mais ou menos com 1 mês e aí nos últimos dias ela só acertou a barra. Polir e gravar as alianças. Depois que você polir, mandar polir e gravar as alianças, você tem que guardar, porque senão no dia você vai tirar foto, ela fica toda riscadinha. Teste do cabelo e maquiagem eu fiz também, próximo ao dia do meu casamento. E prova da roupa do noivo, que ele vai fazer, eu acho que no máximo 2 provas. 1 semana antes, o que você deve fazer? Pegar o vestido de noiva, não esquecer. Pegar o traje do noivo também. Ligar para lembrar do buquê. Eu liguei 2 dias antes para lembrar do rapaz do buquê, para ele não esquecer. E, claro, gente, que uma empresa séria não vai esquecer, mas o casamento é nosso, então nós temos que lembrar, entendeu? Se você quer que tudo saia do seu jeito, não espere as pessoas lembrar para você, lembre elas. Separar as alianças, fazer as malas para a viagem, separar o kit para emergência. Então, eu peguei esses últimos itens, o que eu fiz? Eu peguei uma malinha, deixei no meu quarto e durante a semana eu fui lembrando tudo que eu tinha que levar e fui colocando nessa malinha para eu não esquecer, gente. Então, assim, documentos, alianças, os acessórios, perfume, creme, porque eu arrumo muita noiva que esquece até do perfume no próprio dia do casamento. Então, sempre lá no salão tem um cheirinho legal para quem quiser passar, porque elas esquecem. Lingerie, sabe? Então deixa a malinha ali no cantinho para você não esquecendo e vai fazendo a malinha na semana para você não esquecer nada. E aí no dia do casamento não esquecer o buquê e as alianças e divertir, né, gente? Se divertir, relaxar. É difícil relaxar no dia, mas assim, mantenha-se calma, sabe? Faz uma oração no dia, quando você acordar, faz uma oração todos os dias, mais especificamente no dia. Pede para Deus iluminar o seu dia, deixar você bem calmo e tranquilo, que tudo vai dar certo. E no final dá mesmo, viu? Então esse daqui é o checklist que eu preparei para vocês, que muitas pessoas queriam que eu respondesse algumas perguntas sobre o meu casamento, como que eu fiz, como que eu deixei de fazer, então eu respondi bem rapidinho. Mas agora nos outros vídeos vai começar a sequência tipo de cada passo, né? Então vai ser bem mais aprofundado e espero que vocês tenham gostado desse checklist. Não esqueça de ir lá e salvar um pra você, tá? Beijão, não esqueça de curtir o vídeo. Tchau, tchau!